Bom dia, minha gente. Estamos aqui para nossa live, nossa leitura bíblica devocional do dia de hoje, dando sequência à monarquia em Israel, sob o comando, a liderança do rei Salomão. Então, vamos lá para o nosso tempo devocional do dia de hoje. Bom dia, minha gente. Então, a gente vai dar sequência aqui em 1 Reis, capítulo 7 e também 2 Crônicas, capítulo 4. Esse vai ser o conteúdo do livro da escritura do dia de hoje, na nossa leitura bíblica devocional em ordem cronológica, que faz parte desse nosso plano anual de leitura bíblica, dentro desse modelo que estamos fazendo neste ano, o Oba. Quem está fazendo o Oba aí, minha gente? Quem está fazendo? Oração, Bíblia e aplicação. Então, tem sido esse tempo maravilhoso, juntamente com o nosso Deus, juntamente com as irmãs aqui, esse tempo de aprendizado, de buscar conhecer mais ao Senhor. Amém? Bom dia, minha gente. Então vamos lá, pegue aí a sua Bíblia para a gente começar aqui em 1 Reis, capítulo 7. E isso é maravilhoso porque nós não escolhemos uma leitura, nós fazemos um plano sequencial, uma leitura sequencial, e isso é maravilhoso. Bom dia, gente. Neia, você tá aí, amiga? Bom dia. Bom dia, Manuzinha. Bom dia, minha Bituca. Bom dia, minha gente. Então vamos lá, vamos orar, dar graças a Deus por esse tempo. Já estou animadíssima com a nossa leitura de hoje, gente. Eu estava vendo aqui, eu falei, Senhor, só Deus, gente, que nos ajuda nessa caminhada assim, para conhecê-lo mais a cada dia. Então eu vou orar. Senhor, obrigada, Paizinho, por esse tempo, obrigada por esse privilégio que temos, Senhor, desse acesso a tão grande tesouro que é a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa tarde, nessa manhã, Senhor, ensina-nos, nos ajuda, Senhor Deus, porque não podemos fazer nada sem Ti, Senhor. Nós necessitamos do Teu Espírito Santo, iluminar do nosso entendimento. Paizinho, é o que nós Te pedimos, Senhor, e Te consagramos esse tempo, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, ao Senhor, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Então vamos lá, 1 Reis. Deixa eu sentar aqui. 1 Reis, capítulo 7, tá bom? Então diz assim, olha só. Então a gente vai começar e vamos... Hoje vocês vão ver que vai ser uma leitura com muito detalhamento, tá? Mas a gente vai explicar e vamos conversar um bocadinho sobre isso. Diz assim: edificou Salomão seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Nós estamos aqui no meio, na leitura, dando sequência na leitura sobre as construções de Salomão, tá? É muito importante a gente ter esse olhar sobre a linha do tempo e sobre tudo aquilo que estava acontecendo na história nesse período. Então aqui a gente está aproximadamente aí dando andamento no início do reinado de Salomão. Eu já vou falar aqui com vocês sobre o tempo que nós estamos aqui. Vamos ler a sequência dos versículos até o versículo 14, tá bom? E aí a gente para e fazemos aqui uma visão panorâmica do que estava acontecendo. Então vamos lá, versículo 2 de 1 Reis, capítulo 7. Diz assim, edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas.
Havia janelas em 3 ordens e janela oposta a janelas em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas, a janela oposta à janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura. E havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento coberta de cedro, desde o soalho até o teto. Versículo 8. A sua casa em que moraria fê-la no outro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a essa. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, serradas para o lado de dentro e para o de fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto. E por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Meu Deus, a gente vai aprender muito com isso aqui, gente. Versículo 11, diz assim: por cima delas, pedras de valor cortadas segundo as medidas e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Olha lá, gente, então vamos aqui, trazer aqui o contexto do que nós acabamos de ler aqui para fazer mais sentido e ajudar na nossa compreensão do que o Senhor quer nos dizer aqui nesse momento da história. A gente está dentro de um período histórico do povo de Israel e nós saímos do reinado de Davi. Davi já morreu, Salomão assume então, e o reinado de Salomão dura aí por volta do ano 970 a.C. até 930 a.C., um período de 40 anos de reinado, tá? Então, o que acontece com esse reinado? Primeira coisa que a gente precisa saber, e foi aquilo que eu falei aqui na nossa série, do Apaixone-se pela Bíblia, é que o reinado de Salomão, ele é um reinado pacífico. Deixa eu colocar aqui o texto de hoje, 1 Reis 7 e 2 de Crônicas 4, tá? Então, esse é um reino pacífico, tá? Isso é muito importante da gente entender. Porque o rei anterior, que foi justamente seu pai Davi, ele entrou em todas as batalhas, Ele foi um homem de derramamento de sangue e por isso, apesar dele querer construir, presta atenção que isso é bem importante pra gente entender o que tá acontecendo aqui, porque senão a nossa leitura passa igual às genealogias por esse texto aqui, tá? Então, a gente, esse número de detalhamentos aqui sobre isso daqui, nós vamos compreender um pouquinho mais sobre isso. Então, Davi tinha o desejo de construir a casa do Senhor, de construir esse templo para o Senhor, mas ele foi impedido pelo Senhor, nós já estudamos sobre isso aqui. E o Senhor falou assim, não é você que vai construir, quem vai construir o templo é o teu filho Salomão. Então, Deus tinha dito já, que essa casa seria construída, a casa, o templo do Senhor. E o que nós vemos aqui é que, aqui ainda em 1 Reis, no capítulo 5, nós vemos que Salomão, ele dá início às suas obras de edificação. Lá em 1 Reis, capítulo 5, veja ali comigo. Lá em 1 Reis, no capítulo 5, a gente já vê que vai começar, Salomão vai começar esses empreendimentos, vamos dizer assim. E ele vai construir, vai fazer um grande complexo de edificações aqui. Olha como clareou, gente.
Então, a partir do capítulo 5 aqui, que a gente vai ver esse tempo aqui que vai acontecer na vida de Salomão. Ele começa as suas construções e edificações no 4º ano do seu reinado. Como ele começa a reinar no ano de 970 a.C., né? A gente vai fazendo as contas aí e a gente vê que 4 anos depois ele começa na edificação. Precisamos entender que Salomão, ele empenha os seus recursos, o seu tempo em fazer esse grande complexo. Eu quero dizer para vocês, e quero que fique no nosso entendimento, que existe não apenas uma edificação, mas é um complexo, tá? Onde ele vai construir o templo, que se deu aqui no capítulo anterior. Nós vimos que a palavra de Deus começa falando sobre a construção do templo por Salomão, aqui no capítulo 6. Ele edifica o templo, aqui no capítulo 6, ainda sem finalizar o templo, já vem no capítulo 7 e traz agora a outra parte desse complexo de edificações de Salomão, que são seus palácios reais, tá? Ok? Isso aqui é só para a gente trazer uma introdução ao que está acontecendo aqui. Então eu vou colocar uma imagem aqui para que a gente possa ver e a gente possa compreender do que se trata. Por quê? Porque Salomão, ele constrói o templo de Salomão, mas não apenas o templo e nem apenas o seu palácio real. Porque muitas vezes a gente lê e fala assim, ele demorou 7 anos para construir o templo e 13 anos para construir a sua casa. Não é bem assim, não é o que a palavra de Deus nos diz, tá? Então, isso é de uma forma muito superficial que a gente acaba lendo ou sabendo. Mas a gente não tá aqui, né, para essa leitura superficial. Bora mergulhar e vamos ver o que aconteceu aqui. Então, a gente viu... Ok, me deem um ok aqui, gente. Deixa eu ver se tá tudo ok. Oi? Então, ok? Vocês estão entendendo isso daqui? Que existe, então, um programa que ele faz, tá? Um programa que ele faz de edificação. Não é só o templo e a sua casa, é um programa, é um complexo. E eu vou colocar aqui uma imagem para que a gente possa visualizar. Aqui. Olha isso. Então, vamos lá. Agora eu quero ir com vocês nesse texto que nós lemos de 1 Reis, capítulo 7, do verso 1 ao verso 14. Essa primeira parte aqui, a gente vai ver o início já da edificação de Salomão para esses palácios reais dele, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, vocês estão vendo lá em cima, na parte norte ali, né? A gente vê que tem o templo, tá? Então esse templo, a gente viu que ele começou a construção aqui no capítulo anterior, no capítulo do dia de ontem que nós lemos, ele começou a construção do templo ali, né? E a gente vai ver que ele ainda vai finalizar na leitura. Com o passar do tempo aqui, na leitura, nós vamos ver a conclusão da construção do templo. Mas aqui, essa imagem, a gente vai ver todo esse complexo, tá? Foi feito da seguinte forma. Em primeiro lugar, com 4 anos do seu reinado, ele inicia a construção do templo. O templo, que está lá na parte norte, ele finaliza com 7 anos, tá? Em 7 anos ele finaliza a construção do templo. Na sequência, ele dá início, então, à construção do templo para baixo ali, ó. Onde diz o palácio, onde diz a sala do trono, pátio das colunas e casa do Líbano, tá bom? Então, eu quero que você pegue aí uma caneta marca-texto, como você preferir, para você grifar que a gente vai dar sequência a essa construção aqui. E toda essa construção, vejam bem, dura 13 anos. Vocês estão entendendo o que acontece? Que muitas vezes a gente pensa assim, e eu digo isso por mim mesmo. Muitas vezes eu falava, puxa vida, mas ele demorou 7 anos para construir o templo e 13 anos para construir o seu palácio. Não é bem assim, olha o tamanho da construção. Né? Olha o tamanho da construção do templo e das outras partes. Então,
faz um pouco de sentido quando nós conseguimos visualizar do que se trata esse complexo de construções e edificações do rei Salomão, tá? Que inicia lá em 1 Reis no capítulo 5, 1 Reis capítulo 6 dá início à construção do templo e depois aos edifícios aqui dos palácios reais de Salomão. Então pegue aí a sua caneta marca-texto e vamos lá. Então no versículo 2 ali, olha, do capítulo 7, você vai anotar, você vai grifar ali. Edificou o quê? A casa do bosque do Líbano, tá? Veja na parte sul do nosso desenho aqui, você vai ver do nosso mapa, da nossa planta baixa, a gente vai ver lá embaixo, casa do Líbano, tá bom? Então você vai marcar ali foi uma construção dele que se deu ali, né? E essa casa do Líbano, às vezes a gente imagina, ou o palácio do Líbano, ele... não era que ficava no Líbano, e às vezes a pessoa pensa que era do Líbano, não, é porque ele era feito, ele foi construído, né, com essas madeiras trazidas do Líbano, tá bom? No versículo 2, aí a gente vai dando sequência, versículo 6, o que aparece no versículo 6, gente? O que aparece? Tá sem voz? Vocês estão me ouvindo? E se estão me ouvindo, coloquem aí o que aparece no versículo 6. Outra construção que faz parte do complexo de edificações do rei Salomão. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, tá. Então, o que aparece no versículo 6? Que nós temos aí a segunda edificação, que aparece lá no versículo 6. E você vai grifar também. O que aparece, gente? O salão das colunas, exatamente. Veja ali, ó, no nosso desenho, o salão das colunas. Veja ali, ali nós temos o salão das colunas, né? Ou o pátio das colunas, de 50 côvados de comprimento, e havia um pórtico das colunas. Então, havia aí este salão das colunas, que também foi uma edificação dele. Na sequência, nós temos o versículo 7. O que aparece no versículo 7, gente? Ó, no versículo 7, o que aparece? Outra edificação dentro desse complexo, tá? Então a gente vai vendo aqui que não foi apenas o palácio dele, né? A gente vai vendo que existem muitas construções aqui. E aí aparece a sala do trono, exatamente, gente, a sala da justiça. Quem lembra de alguma coisa? Quando eu tava lendo isso daqui, eu lembrei quando eu era pequena, assistia o Super-Homem, né? E daí tinha a sala do trono, não tinha, gente, a sala da justiça, e eu lembrei disso. Mas ali era justamente o lugar, né, onde ele utilizava, era o lugar de julgamento, porque ele era colocado como rei, aquele homem que estava sob esse lugar de julgamento. E é muito interessante porque essa sala do trono dele ficava o seu trono, que era todo, a Bíblia vai dizer que esse trono, que ele se sentava neste lugar da sala do trono para julgar as causas do povo, era totalmente de mármore, com leões abaixo. Deixa eu colocar a sala da justiça. Isso, super-heróis, você lembra? Ó, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, vamos ver se vai dar para ver. Olha, o trono de Salomão, mais ou menos aqui, ele com a rainha de Sabá, tá bom? Depois a gente vai falar sobre isso, outro momento. E ainda aqui falando da sala do trono, eu quero ir lá em 1 Reis, capítulo 10, tá? Vamos lá para 1 Reis, no capítulo 10, no versículo 18. Passe um bocadinho aí para frente. 1 Reis, capítulo 10, no versículo 18. O trono dele. E diz assim, olha lá. Ó. Inclusive aqui nesse 1 Reis, capítulo 10, no versículo 18, a gente vai ver justamente, né, que ele estava com essa rainha aqui de Sabá. Então diz assim, ó. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha
6 degraus. O espaldar do trono ao alto era redondo, de ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo desse. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Então, vamos voltar lá. Eu quero voltar aqui na imagem anterior que nós estávamos. Aqui. Pra gente dar a sequência. Então, vimos ali a sala do trono, que era a sala do julgamento, né? Era ali onde esse rei, que tinha esse poder diante de todo o povo para julgar o povo. Então, a gente vê ali que, olha, a sala do trono. Na sequência da sala do trono, nós temos o quê? Versículo 8, que aparece? Aí aparece justamente, né, a sua casa, o seu palácio real, a sua casa real, tá bom? Então a gente vê ali, ó, na sequência, subindo ali, a gente vê o palácio, tá? Então vocês estão vendo ali aquela grande construção dentro desse átrio médio. Vocês estão vendo ali, ok, gente? Eu vou colocar todas as imagens aqui no grupo do canal do Instagram e também aqui nos meus stories, tá bom, gente? Então tá, então ali nós temos a casa dele, o palácio real, né? Aí que nós temos. E ali, ó, pra mim aparece, eu não sei se pra vocês aparece assim também, se vocês conseguem movimentar aí onde eu apareço piquititinho ali, mas no palácio a gente tem uma casinha atrás ali do palácio menorzinha. Ali era a casa do palácio da filha de Faraó, que era a mulher, vamos dizer assim, né? A mulher de Salomão, essa primeira mulher de Salomão, essa mais importante mulher de Salomão. Então ela tinha uma casa ali, que é o que nós encontramos aqui no versículo 8. Diz assim: a sua casa em que moraria fê-la no outro prédio atrás da sala do trono, de obra semelhante a essa. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à casa do trono. Tá bom? A sala do trono. Então, ela tinha ali também um palácio. Isso. A casa da filha de Faraó, que aparece aqui no versículo 8, aquele pedacinho ali, laranjinha, tá? Então, tudo isso aqui, gente, era o complexo das edificações dos palácios reais de Salomão. Então, quando eu vejo isso, eu consigo entender melhor isso, né? Então, ali não dá para ler, né, a escrita daquela laranjinha ali, mas é a casa da filha de Faraó, tá bom? Que era o palácio que foi feita justamente para ela. Então, quando a gente vai dando sequência e a gente vai conseguindo entender, a gente vê que ele foi diligente na sua obra, que ele fez a sua obra realmente com diligência, né? Em todos os sentidos aqui, com tudo aquilo que o rei Davi, o seu pai, deixa eu tirar, com tudo aquilo que o rei Davi, o seu pai, tinha deixado para ele, ele fez com diligência, ele entregou o melhor que ele tinha, né? Tanto para o templo, quanto para a esse complexo. Por que eu gosto de entender sobre esse complexo? Porque esse complexo, ele trazia o entendimento para nós que agora estava estabelecido ali em Jerusalém, o centro de adoração, o centro político, né, e o centro de político e social. Então tudo estava estabelecido num tempo que aquilo ali, todas aquelas construções que aí duraram, vejam só, 7 anos mais os 13, 20 anos ao todo. Então, 20 anos, tá? 20 anos ao todo, o complexo, tá? Tanto do templo, que 7 anos, e todas as outras construções que nós vimos aqui agora, mais 13 anos, totalizando aí 20 anos para essas edificações. E aí vem um entendimento.
Vocês lembram que Davi queria fazer a construção do templo do Senhor e o Senhor não permitiu? Agora a gente consegue olhar e a gente pode entender de certa forma. Por quê? Porque requeria dele um tempo, uma energia para essa construção que Davi não tinha. Ele enfrentava guerras e guerras e guerras. Para quê? Para que então pudesse ter esse período de paz, para que Salomão edificasse a casa do Senhor. Finalmente, gente. Então tudo faz sentido. Tudo existe um tempo, há um tempo oportuno para todas as coisas debaixo do céu, inclusive o próprio Salomão escreve isso lá em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Há um tempo específico para todas as coisas. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Não existe tempo perdido com Deus. Com Deus existe tempo de preparação. Tá, gente? Então isso é muito maravilhoso. Então, a gente vai vendo aqui essa leitura e eu quero colocar mais uma imagem aqui para vocês. Gente, eu separei algumas imagens aqui pra gente ver, porque para que a leitura bíblica não se torne um peso para nós, gente, mas a partir do momento que nós, eu gosto de dizer, aperta o cinto e vamos mergulhar, vamos entrar lá no ano 970, 960 antes de Cristo e vamos ver o que estava acontecendo no mundo e principalmente no povo de Deus. O que estava acontecendo, gente? Finalmente esse povo estava tendo paz. Para quê? Para focar, para olhar para dentro deles, nesse tempo que eles estavam tendo, para quê? Para olhar para eles, para olhar para a nação de Israel. Finalmente eles conseguiram focar o seu tempo, as suas forças. Em quê? Na construção. Olhar para dentro daquele povo de Deus que tinha sido dado por promessa, que tinha sido criado a partir de uma promessa que Deus deu a Abraão. Agora essa nação era uma nação forte, que tinha um templo, que tinha um centro de adoração, que tinha um único Deus. Gente, eu fico assim, maravilhada com isso. Como existe um propósito para todas as coisas. Como Deus faz tudo e Ele é perfeito em tudo que faz. Então, naquele tempo, as forças deles, do povo, do exército, não estavam focadas para fora de Israel, mas para dentro. Para formar, para trazer. E esse é o período áureo do povo. É o momento mais sublime da nação de Israel. E a cereja do bolo é o templo ali. Então isso traz esse centro de adoração, E a gente vai ver na sequência do dia de amanhã, já dando um spoiler aqui, mas a gente vê que isso tudo aconteceu. Eles conseguiram olhar para dentro deles, dar sequência aos planos de Deus. Isso é maravilhoso. Onde Deus permitiu com que eles trouxessem muito recurso, eles receberam dos povos, dos despojos das guerras que Davi enfrentou. Eles conseguiram. Então, assim, é maravilhoso. Davi, por isso que Salomão, ele pede o que para Deus? Ele pede sabedoria para lidar com tudo aquilo. Ele está no início do seu governo aqui. No início do seu governo, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. Um homem sábio, um homem rico, Um homem que ele não poupou os seus recursos para fazer o melhor para Deus. Mas a gente vê que a partir de Salomão, isso tudo vai por água abaixo. Mas isso é para frente na nossa leitura. Vamos focar aqui nesse período, não vamos perder nada. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Não, essa mulher do palácio aqui não é a de Cantares, tá? A de Cantares não é a mesma mulher do que essa daqui, tá bom? Vamos lá então a partir do versículo 15. Diz assim: formou 2 colunas
de bronze. Aí, ó, é o que eu falei para vocês. Agora ele intercala as construções dentro desse complexo todo, tá? É o templo no capítulo 6, no capítulo 7, dá sequência aqui a todas as construções e edificações dentro do complexo dessas construções de Salomão, mas o enfoque principal é para o templo do Senhor, tá? Então, o enfoque principal da nossa leitura bíblica e daquilo que o Senhor quer trazer para nós é justamente do templo do Senhor, que demorou menos tempo, mas ele começa falando no capítulo 6 sobre a construção do templo do Senhor, ele faz uma pausa ali, fala sobre todas as construções aqui dentro desse complexo e agora ele volta, a partir do versículo 15 do capítulo 7, ele volta para o templo do Senhor. Tá? Então a gente volta aqui, diz assim: formou 2 colunas de bronze e a altura de cada uma era de 18 côvados e um fio de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para vocês. Meu Deus, gente, olha isso! Que sensacional! Vou deixar essa imagem e vou fazer a leitura com isso daqui. Olha lá que coisa mais linda. Diz assim: formou 2 colunas de bronze e a altura de cada uma era de 18 côvados. A um fio de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas de 5 côvados era a altura de cada uma delas. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas. 7 para um capitel e 7 para o outro. Eu fico maravilhada com tudo que o Senhor faz. Olha isso aqui. Fez também romãs em 2 fileiras. Eles não poupam esforços nem recursos para fazer o melhor. Olha isso aqui. 2 fileiras por cima e de uma das obras da rede para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Porque, gente, lembra que antes eles tinham o tabernáculo móvel do Senhor. Agora, finalmente, eles estavam construindo aquilo que seria fixo, o templo do Senhor. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram da obra de lírios, como na sala do trono, tá? E dentro desse mesmo complexo, eles se dividem sobre, a gente vai ver muitas peças e muita da decoração utilizada da mesma forma. Então, estava tudo em harmonia, né? Estava tudo em harmonia ali. Gente, que coisa linda! E de 4 côvados. Versículo 20. Perto do bojo, próximo à obra da rede de capitéis, que estavam no alto das 2 colunas, tinha 200 romãs. Meu Deus do céu, gente, coisa mais linda. Olha isso. Como é que pode, gente? Meu marido fala assim, mas você chora toda a live? Eu falo assim, não, nem toda, mas é quase toda. Sobre um e outro capitel. Versículo 21 fala assim: depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim. E tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Meu Deus do céu! Fez também o mar de fundição. Ai, gente! Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Opa! Ai, gente. Opa! Não tem como, né? Deixa eu achar aqui. Aqui, vou deixar essa agora, porque agora nós vamos passar a partir do versículo 23 com o mar de fundição, tá? Então diz assim, ó, fez também um mar de fundição redonda. Observem ali do ladinho direito da imagem, nós temos ali uma grande bacia, tá? Em cima de alguns touros ali. Nós já vamos ler sobre isso, porque ali é o mar de fundição. Tá?
Então diz assim, ó, fez também um mar de fundição redondo de 10 côvados, de uma borda até a outra, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia calocíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. Olha ali. Sobre 12 bois. Cadê? Versículo 25. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos e a sua borda, como a borda do copo, como a flor de lírios, comportava 2.000 batos. Gente, aqui nós vemos esse mar de fundição. E esse mar de fundição fala justamente... Lembra que no tabernáculo nós tínhamos ali a bacia de bronze na entrada do tabernáculo? Gente, que nós amamos, né? O tabernáculo, nós amamos. Inclusive aqui em Curitiba, agora em agosto, a gente vai ter um culto de mulheres com o tema do tabernáculo. Então, era isso. Nós vamos ver que no templo nós vamos ter mais bacias para a lavagem das mãos e dos pés dos sacerdotes, que era a função dessas bacias de bronze. Então, aqui nós vemos que existia essa grande bacia, vamos dizer assim, né, que era chamado de mar de fundição. Eu vou colocar novamente a imagem, ó. Olha ali, ó. Deixa eu ver se tá ali, ó. Tá vendo ali onde aparece o altar? Nessa imagem não aparece o mar de fundição, mas fica ali, né, também na parte do átrio, lá em cima no templo. Tá vendo que tá escrito altar? Né? Ali era o altar do sacrifício, porque esse desenho, ele tá muito simples, né? Assim, muito só o esboço mesmo. Mas ali também ficava esse grande mar de fundição, que não era sozinho. Nós vamos ver que existiam mais 10 bacias para a lavagem das mãos dos sacerdotes, tá bom? Então vamos continuar ali. Deixa eu ver se eu tenho mais uma imagem para mostrar para vocês aqui. Aqui. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui outra imagem. Ai, gente, eu tô amando. Vocês estão gostando disso? Eu vou até tomar um cafezinho aqui. Ó. Gente, sério, gente. Como é, gente, que a gente aguenta uma leitura bíblica tão que poderia passar, a gente podia passar direto e assim a gente mergulhar no ano 960 a.C. desse jeito. Essa imagem, né, talvez fique piquititinho para você, mas diante de tudo aquilo que nós já lemos até aqui, a gente vai conseguir observar e vai conseguir entender essas coisas aqui. Gente, é sensacional, sensacional. Então, nós temos aqui o grande complexo de edificações do rei Salomão, os seus palácios, né? Então, tem o nomezinho de cada lugar ali. Tem o pátio, tem o templo, tá vendo? Mas da direita aqui, né, lembra a foto que a gente viu, estava em outra perspectiva. Então a gente vê ali o templo, o pátio, a sala do trono, a sala das colunas, a casa da floresta do Líbano, o palácio de Salomão, a casa da da esposa de Salomão, né, da filha de Faraó. Então é muito maravilhoso. E ali no templo, a gente vê ali, né, aquela fumacinha por causa dos sacrifícios que aconteciam. E ali do ladinho, creio eu, que dá para ver também o mar de fundição. Tendo em vista, então, gente, que o mar de fundição, ele ficava na frente do templo, tá? Nós já vimos que a leitura aqui, ela se mistura. Ela se mistura aqui entre o templo, a construção do templo do Senhor e as edificações dos palácios reais aqui, para trazer
a ideia da unidade agora e a centralidade em Jerusalém, da adoração, do poder religioso, do poder social, do poder econômico, né? Nós temos agora em Jerusalém. Sensacional, né? 20 anos de construções. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos dar sequência. Agora vamos para os outros utensílios para o templo. E aqui, esse texto aqui, né, que nós vamos observar isso e vamos nos lembrar também da construção do tabernáculo, que era a casa móvel de Israel no tempo de peregrinação. Mas agora eles já estavam, né, vivendo na terra da promessa, a terra prometida deles. Tá, gente? Não é maravilhoso demais? Então vamos lá para o versículo 27. Vamos lá. Diz assim: fez também de bronze 10 suportes, cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. E seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e o lado de cada um havia festões. Deixa eu colocar aqui essa imagem aqui. Aparece as pias ali embaixo. Vocês estão vendo que ali aparece 1, 2, 3. Tá vendo? Mas nós temos 10 dessas. E é isso aqui que nós estamos lendo agora, ó. Que eles tinham os seus 4 pés, tinham apoios fundidos, molduras de cima. É isso daqui, tá bom? Que eram as pias ali. A boca do suporte estava dentro de uma guarnição que media 1 côvado de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha o diâmetro de 1 côvado e meio. Também nela havia entalhes e seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com suporte. Cada roda era de 1 côvado e meio de altura. As rodas eram como as de um carro. Olha aí, gente. Já existia carro naquela época, já dentro do templo. O Senhor já estava muito à frente, minha gente, muito à frente. Olha lá, tá vendo? Olha lá, então, cadê? As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com suporte. Cada roda era de 1 côvado e meio de altura. As rodas eram como as de um carro. Seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro no meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma peça só com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis gravou querubins, leões, palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo fez os 10 suportes, todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Meu Deus do céu, gente! 38. Também fez 10 pias de bronze, cada uma que cabiam 40 batos e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada uma, 10 suportes estavam uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda, porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. O mar, então, quando fala, é o mar de fundição. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Os 10 suportes e as 10 pias sobre eles. O mar com os 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos os utensílios fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, tá? Para a casa do Senhor. Todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zaretã.
Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Era tanta coisa, gente, que ele nem sequer deu o trabalho de pesar isso tudo. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Isso aqui já dentro do templo da casa do Senhor, né? Nós vamos ver... Mas já falamos sobre isso, né? E vamos continuar vendo sobre isso. Os castiçais de ouro, finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda. Deixa eu colocar outra imagem para vocês. Aqui, ó. Que dele. Aqui, ó. Ai, gente! Isso é demais. Aqui, ó. Então, isso tudo dentro já da casa do Senhor, do templo, tá, gente? Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso, os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior do Santo dos Santos e as 2 portas do santo lugar do templo também de ouro. Assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então, trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado à prata, o ouro, os utensílios, e ele o pôs dentro dos tesouros da casa do Senhor. Agora vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 4. E diz assim, ó. Isso é mais curtinho e a gente vai falar aqui sobre justamente o que nós acabamos de ler também, o mar de fundição. E diz assim, ó, Segundo Crônicas, né? Já falamos que no Antigo Testamento trata-se do Segundo Crônicas. Porque é o segundo livro, tá? Diz assim, ó. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também um mar de fundição redondo de 10 côvados. Eu vou colocar a imagem dele aqui, porque eu não vou perder a oportunidade da gente ver e ler ao mesmo tempo. Diz assim, fez também o mar de fundição redondo de 10 côvados de uma borda até a outra e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia figuras de colossíntidas. 10 em cada côvado estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cuja parte posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas. Aqui, né, ele já vai falar também sobre isso. Então diz assim, versículo 6 do capítulo 4 de 2 Crônicas. Diz assim, também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para os sacerdotes se lavassem nele, tá? Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo fora ordenado, e os pôs no templo. Vou voltar à imagem para a gente finalizar essa leitura. Aqui. Olha lá, ó. 10 candeeiros de ouro, segundo foram ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. E o mar pôs ao lado direito, para o lado sudeste. Depois fez Irão, as panelas, as pás, as bacias. Assim, terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 globos e os 2 capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Fez também,
versículo 14. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar com os 12 bois debaixo. Também as panelas, as pás, os utensílios, os garfos, todos os utensílios fez Irão Abi para o rei Salomão, para a casa do Senhor de bronze purificado. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zereda. Fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro, as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candeeiros com as suas lâmpadas de ouro puro para as acenderem, segundo o costume perante o santo do santo. As flores, as lâmpadas, as tenazes eram os de mais fino ouro. Como também as espivitadeiras, as bacias, as taças, os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. E finalizamos assim a nossa leitura de hoje, do dia de hoje. Vamos fazer o nosso oba. O que vai vir do nosso oba do dia de hoje? Meu Deus, eu tô curiosa para saber aí o que vocês têm para colocar, né? Eu não fiz o meu oba ainda, mas eu vou colocar aqui nos meus stories, porque vou meditar em tudo isso, toda essa... já com esse olhar, né, para ver como Salomão deu o seu melhor, aquilo que ele tinha mesmo, nesse início do seu reinado, a gente vê que foi isso que ele fez. Então vamos dar... preparar o nosso oba, né? Oração, Bíblia e a aplicação. Já fomos até a Bíblia, agora falta a aplicação disso daqui e ver aquilo que nós podemos tirar de princípio para as nossas vidas. Amém, minha gente? Vou colocar hoje e amanhã nós teremos a nossa live, né, do dia de amanhã, dando sequência e finalizando a construção do templo. Gente, eu não aguento não, gente, eu não aguento não. Olha só que leitura maravilhosa, né? Então, vamos... eu espero vocês amanhã, às 8 horas da manhã aqui na nossa live. E vou compartilhar aqui também o meu oba logo mais, tá bom, gente? Então, obrigada por estarem aqui junto, aqueles que vão assistir depois também. Deus abençoe e até amanhã, minha gente.